Então, tudo começa na colheita do bambu. De acordo com a lua, pro fogo não dá chabu. Por isso hoje e sempre cantamos pra você, ó terra querida. Estância, ó minha linda estância, terra que Deus abençoou e Dom Pedro II a consagrou, cidade jardim de Sergipe, privilegiada pelos dons da natureza e beleza sem iguais, onde o poeta se inspira nos verdes dos seus coqueirais. Estância, 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 quem nunca lhe viu de perto precisa lhe visitar pra conhecer nossa cultura popular. Estância tem o melhor, São João pra se brincar. Estância, estância, estância. E sábado foi o dia de Estância. Recebi a triste notícia do falecimento do cantor e compositor Jorge Maravilha. Ontem, domingo, foi o dia do cortejo fúnebre, da despedida das pessoas dessa cidade que admiravam o talento desse grande cantador estanciano. O Parabólica News de Genilson Máximo escreveu um artigo quando ele diz, tirando frase da música, quando eu me chamar saudade, que é de Nelson Gonçalves, diz nos versos, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais, porque depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. E ontem, domingo, Estância perdeu mais que um cantor, perdeu um verdadeiro símbolo da sua identidade cultural. Jorge Maravilha, artista estanciano que dedicou uma vida a enaltecer as raízes da cidade e a riqueza cultural de Sergipe, partiu. Embora tenha cantado com paixão o Barco de Fogo, as batucadas, o samba de coco, o São João e as praias de Estância, sua música raramente encontrava eco nos meios de comunicação. Em tempos nos quais o rádio e os espaços festivos locais são dominados por ritmos que privilegiam apenas batidas vazias e letras superficiais, Jorge resistia como um guardião de um patrimônio que a modernidade teima em apagar. Mesmo a legislação do então vereador André Graça, hoje prefeito eleito para 2025, que obriga as emissoras a incluir ao menos 10% de artistas locais em suas programações, não conseguiu fazer com que as canções de Jorge fossem devidamente apreciadas. Sua luta por conhecimento sempre pareceu desproporcional à grandiosidade de seu talento. Hoje, é fácil rotular Jorge Maravilha como um ícone da cultura estanciana, mas suas homenagens chegam tarde. A saudade, essa visitante implacável, ocupará o espaço deixado por ele e é provável que, com o tempo, seu nome ressoe apenas como uma lembrança distante. A cidade carece de gestos que eternizem seus heróis culturais, ruas, praças ou monumentos que carreguem a memória e o legado dos que contribuíram para o patrimônio local. Lembro-me de Jorge Maravilha nos anos 80, aliás, nos anos 90, quando ele aceitou ser jurado em um show de calouros no Auditório Gonçalo Prado, evento que organizei, diz aqui Genilson Máximo. Mas, mais tarde, ao trabalhar na Rádio Esperança, descobri um LP dele com a canção O Cadarço Dela,
representativa de uma época em que músicas de duplo sentido faziam sucesso. Jorge, no entanto, transcendia isso. Sua música carregava uma autenticidade que não se ajustava aos moldes do mercado contemporâneo. Com sua voz, Jorge cantou não apenas sons, mas histórias e sentimentos, desafiando o universo musical que o prefeito com sua voz, Jorge cantou não apenas sons, mas histórias e sentimentos, desafiando o universo musical que prefere o efêmero. Sua trajetória lembra a de um guerreiro como Espartacus, lutando com bravura, mas enfrentando um sistema que invisibilizava sua arte. Agora, sua ausência deixa um vazio que só o tempo e a memória coletiva poderão tentar preencher. Deixa um indelével legado artístico, escreve Genilson Máximo no seu portal Parabólica News. E o Diogo Oliveira, no Comunicando, escreve: hoje, em Estância, o fogo no ar se apagou, o brilho, a voz e o talento de Jorge Maravilha se foram, mas sua chama fica viva entre nós. Sua alegria e paixão pela música eram nossa tradição, em um fogo no ar que fez história e trouxe emoção ao coração de todos. Vem dançar comigo, sai desse castigo, vamos forrosar. Sou maravilha, sou emoção, eu sou alegria no seu coração. Jorge era isso, alegria, cultura e força. Em cada acorde ele celebrava nossa estância, nosso São João, nossa alma. Hoje nos despedimos, mas a sua melodia, essa nunca se apaga. Que sua voz ecoe para sempre no meio da multidão e que o fogo no ar continue brilhando em sua homenagem. Obrigado, Jorge Maravilha, por tudo que você foi e sempre será. E pois é, então Jorge Maravilha nos deixou definitivamente, no dia de ontem, pelo corpo físico, no dia de ontem, através de um cortejo fúnebre muito pouco representativo do seu talento. Quando Genilson diz: quem quiser fazer por mim, faça agora, é bom reconhecer que Jorge até só existiu exatamente pela política dos governos e colocá-lo sempre na programação, porque pelo povo, principalmente pela juventude, servia de chacota quando fazia a programação que o cantor era Jorge Maravilha. Hoje as redes sociais estão cheias de áudios, cheias de vídeos, cheias de homenagens, os Instagrams da vida, todo mundo apresentando um grande sentimento de perda. Mas essas pessoas, infelizmente, na verdade, não referenciavam o grande talento de Jorge Maravilha, que, como disse Genilson, ele teve que lutar contra a modernidade de músicas efêmeras, de músicas rápidas, de músicas sem conteúdos, tentando manter a tradição do cantador de forró, do cantador de nordestino, de músicas com letras mais edificantes e enaltecedoras, inclusive, da nossa cultura. Jorge, inclusive, imortalizou com sua voz o Samba de Coco, de Raimunda Andrelina, que está tocando aí no fundo musical. Muita gente pensa que essa música do Jorge é da compositora Raimunda Andrelina, mas ele e a música se fundiram. Um não existe sem o outro. Jorge não existe sem essa música que tanto o representa, como essa música não existe sem Jorge, que tanto a representa. E, inclusive, essa música, através do projeto do vereador Kaique Freire, projeto de lei, foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial da cidade de Estância. E, como eu disse, o cortejo e a sentinela, no sábado à noite, na USAF, e o cortejo não representou a grandeza de Jorge Maravilha, mas, infelizmente, representou o descaso que a população tinha, ou o desprezo que a população tinha, o desinteresse que a população de Estância tinha por esse grande talento, porque era mais fácil admirar os que vêm de fora, é mais fácil admirar as músicas
efêmeras do momento, onde ou é para dançar, ou tremer a bunda, ou para dizer bobagens, letras bobas, ou depreciativas contra a própria mulher, ou não tem sentido, não tem espaço na cabeça, principalmente da juventude. Jorge era das antigas, aquele cantor que canta a cidade, que canta as belezas, que canta as emoções, que canta as paixões, que conta histórias, a música que conta história e não a música que faz balançar a bunda apenas, ou dizer bobagens, ou depreciar a alma humana, principalmente as mulheres. Jorge era um cavalheiro da música e, como eu disse, ele só existiu mais ainda porque pessoas desses governos que passaram, pelo menos desde o tempo que eu aqui cheguei em 2022, sempre garantiram a sua participação nos eventos, porque se não garantissem essa participação, na verdade, as pessoas não estavam se importando ou interessadas em apreciar o talento de Jorge. Como eu disse, muitas vezes servia de chacota nas redes sociais a programação, quando dizia que ia ter um show de Jorge Maravilha. Era Jorge Maravilha e a Lira Carlos Gomes, dois grandes ícones dessa cidade, que sempre serviu de chacota para as pessoas que acham que nós não devemos respeitar o que é nosso, porque, como eu disse, o que vem de fora é mais interessante, não importa que a falta de qualidade exista, mas se vem de fora é bom, se é nosso não presta, não tem importância, né? E Jorge, pelo menos, sendo colocado nas programações oficiais e pelo seu próprio trabalho de participar dos concursos de marchinhas de carnaval e tudo, ele se manteve vivo, se manteve ativo, mas sempre com essa mágoa de querer uma fama que infelizmente a cidade lhe negava, de querer um público, uma plateia que a cidade infelizmente sempre se negou. Por isso que hoje é fácil encher as redes sociais com vídeos e frases e textos dizendo que perdemos um grande artista, porque é fácil, porque você só precisa recolher esse material na própria rede social e jogar nas suas redes sociais, nos seus Instagrams da vida, nos seus Facebooks ou WhatsApps. Mas quem realmente saía de casa para ver Jorge no forródromo, quem realmente saía de casa porque disse, não, hoje é dia de Jorge na praça, no forró na praça, quem realmente fazia isso? Só aquelas pessoas apreciadoras do forró de qualidade, do forró tradicional, do forró que conta histórias, do forró que representa a herança, inclusive do nosso querido Luiz Gonzaga. Essa que é a verdade. E a despedida de Jorge mostrou exatamente isso. Amigos, artistas, políticos, e algumas pessoas da sociedade acompanhando num número diminuto para a importância dele, o seu último cortejo, a sua despedida de distância. Que isso sirva de lição, que as pessoas entendam que é necessário cultuar seus artistas em vida, valorizar os seus artistas, que enquanto você não valorizar quem são os seus, a sua arte, a sua cultura, os seus artistas, você vai ser sempre apenas um consumidor da arte alheia. Você vai ser sempre uma pessoa colonizada pela cultura alheia. É necessário você acreditar, respeitar os seus ícones, a sua cultura. Eu lembro da luta que foi para o povo de Estância acreditar que o Barco de Fogo tem essa importância que hoje é indiscutível, inclusive para o próprio Estado, quando foi eleito por votação, o maior símbolo da sergipanidade. Mas quantas vezes eu ouvi piadinha nas redes sociais, porque o Barco de Fogo corria todos os meses, corria no Carnaval, e corria no Natal, e corria no São João, e corria no 7 de setembro, e as pessoas perguntavam se era São João um ano todo de distância, por que esse barco tinha que correr o ano inteiro, ou corria até no Réveillon, na praia na praia do Abaís, quando acontece aquela festa do Réveillon. E eu lembro quantas piadas, quantas brincadeiras de mau gosto, quanta má vontade eu tive que enfrentar como secretário para conscientizar esse povo de que o Barco de Fogo era essa grande representação da cultura pirotécnica da nossa cidade, já que temos outras culturas e outros valores. Você faz questão de frisar da cultura pirotécnica dos festejos juninos.
assim como o Jorge, que foi mantido em todas as programações oficiais, tentando também manter o ser, não só o objeto imaterial, né? O objeto material, o barco fogo, mas também o ser humano, o ser que acompanha, que canta esse barco, que canta essas canções, que canta essas músicas, que canta a nossa cidade, que canta nossas histórias. E foi difícil manter o Jorge em cima de um palco, a gente sabe disso, pelo desinteresse do próprio povo de Estância. Então que o povo de Estância perceba que ele precisa trabalhar sua autoestima. E trabalhar sua autoestima é valorizar a si mesmo, valorizar a sua cultura, valorizar os seus artistas, os seus brincantes, a sua cidade, não ficar depreciando, achando que toda cidade é melhor do que Estância, todo artista é melhor do que os artistas de Estância, toda representação cultural é mais interessante se for de fora. Isso é um complexo de colonizado, que é aquela pessoa que só acha belo o que vem de fora, conhecido também como complexo de vira-latas, que é quando a gente não se sente importante, quando a gente se sente sem pedigree, quando a gente se sente sem raça nenhuma, apenas um caramelo da vida com relação quando se discute a cultura. E quando a gente se sente assim, com essa baixa estima tão experienciada e difundida no dia a dia, a gente não cresce, a gente não amplia, a gente não desenvolve a cidade, a gente não se mostra para o mundo, né? Então realmente é muito difícil. Eu tenho consciência disso, como gestor que fui de 2 governos, eu tenho consciência de quanto é difícil, quanto o poder público se manter viva os ícones dessa cultura, seja imaterial, seja material, seja humano, a dificuldade, pela dificuldade que o estanciano tem de se auto-favorecer, de se auto-admirar, né? de se auto-respeitar, né, dentro da sua força bela e cultural que nós temos. Obrigado a Jorge Maravilhas, você cumpriu sua missão. Não foi realmente uma morte precoce, como algumas pessoas combinou, até porque Jorge já tinha mais de 70 anos e a gente sabe, né, que a partir de 60 anos, 65, qualquer momento é o período destinado para a fim da história de cada um mesmo. Então ele já tinha mais de 70 anos e ainda mais lutava contra um câncer que não era recente, já vinha há muito tempo e infelizmente muito pouco cuidado por ele próprio, na verdade, né? Então foram consequências da idade, consequências desse câncer, consequência de algumas ausências de cuidados que infelizmente levaram Jorge Maravilha. Então que ele descanse em paz, que a tristeza que ele levava de não ter as grandes plateias admirando o seu trabalho sirva, pelo menos dessas postagens que foram feitas agora, de reflexão para todos nós, né, para que a gente não trate outros dessa mesma forma, ou que a gente não reproduza esse comportamento de colonizado, esse comportamento de vira-latas com relação aos nossos próprios talentos, à nossa própria cultura. Essa, senhores ouvintes, é a nossa opinião. Toda a cidade se veste de um colorido e os fogos de artifício fazem aquele estampido. Queda do mastro e diversas brincadeiras. Tem a missa da batucada e o padre benzendo a fogueira. Estância, 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 estância. Quem nunca lhe viu de perto precisa lhe visitar pra conhecer nossa cultura popular. Estância tem o melhor, São João pra se brincar, tem pistoleiro. E nós recebemos aqui da SECOM a biografia de Jorge Maravilha em áudio, né, feita pela locução dessa grande voz do Ribeirinho, que é o secretário de comunicação. Vamos colocar um pouco da história dele nesse áudio aqui. Nascido em Estância, Jorge Maravilha é um artista identificado com as raízes e as demandas socioculturais nordestinas. E desde a década de 70, juntamente com outros talentosos e corajosos sergipanos, como o Grupo Bolo de Feira, Irineu Fontes, Alcides Melo, Jorge Dutti, Irmão e Tonho Baixinho, Mingo Santana e Joésia Ramos, desbravava os caminhos da música popular brasileira em Sergipe. E lá, pelo final dos duros e ricos anos 70,
Maravilha, como tudo que pesa no norte, caiu nas grandes cidades do sul. E por lá foi calouro em programa de televisão da antiga TV Record, comandado pelo cantor Wilson Simonal em São Paulo. Já nos anos 80, no Rio de Janeiro, venceu o Festival de Músicas Carnavalescas com a canção Pecado Safado de Marquinhos Nessa e Joel Menezes. A partir daí, em parceria com Nilza Nascimento, após aguardarem por alguns anos uma resposta da gravadora Polygram, resolveu realizar um disco independente. O seu primeiro trabalho gravado em vinil, que recebeu o título de Jorge Maravilha, Revelação Nordestina. A obra tinha como carro-chefe a belíssima Aracajuína, que alguns anos depois foi incluída na coletânea em forma de CD, Aracaju Canta Aracaju. Assim, lançou-se para os desafios de uma carreira que nunca perdeu suas referências matriciais e que sempre deu curso a uma vertente musical nordestinadamente intensa e sempre em busca de novas leituras de temas emblemáticos da sua gente e lugar. De retorno a Sergipe, Jorge passou a ser uma das principais atrações musicais do São João da sua terra natal, para o qual gravou uma espécie de hino oficial das suas mais representativas manifestações culturais populares. Sempre participou de eventos em Aracaju e em outras cidades do interior. Na primeira edição do Prêmio Banese de Música, foi convidado especial ao lado do Quinteto Violado da Etapa Estaciana. Vale ressaltar que, através de iniciativa do Centro Esperança de Deus do Porto do Mato, comandado pelo Padre Libe, sua música ganhou a direção da Europa e chegou até a Áustria e Alemanha em forma de kit musical vendido para angariar fundos para a obra social. Não falta a boa magnetizante música desse menestrel das emoções, tocando nos nervos de uma universalidade embalada por uma voz marcantemente personalística e inesquecível que se funde nos aços de uma trajetória para celebrar os afetos de uma quadra do tempo que, sendo sua inspiração e veia da sua profissão, é a celebração e comunhão com a música e a esperança que dela emana. Cantor, compositor e instrumentista, já participou de diversos festivais, a exemplo do Festival Sergipano de Música Popular Brasileira no ano de 1984, com a música Alma Descalça, do compositor carioca Joel Menezes, entre outros. O Canta Nordeste do ano de 1997 com a música Não Sei Mentir, de sua autoria. Também participou como convidado do projeto Prêmio Banese de Música em Estância no ano de 1988. No Rio de Janeiro, participou do Festival de Músicas Carnavalescas, projeto do Teatro Tiradentes, cobertura na ocasião da TV Manchete. No ano de 1989, interpretando o frevo Pecado Safado, autoria de João Menezes e Marquinhos Nessa, culminou na gravação de um disco vinil com os agraciados do festival. No mesmo ano, participou de um concurso de música popular brasileira no Cine Show Madureira, classificando-se em segundo lugar com a música Goodbye Chernobyl. Retornou às suas raízes em julho de 1989 para a divulgação do seu trabalho, depois de passar por outras capitais do Brasil, a exemplo de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Belém do Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Recife e Maceió. Jorge Maravilha, um artista modelado dentro dos movimentos musicais, um dos pioneiros da musicalidade sergipana nos idos dos anos 80, junto a outros talentos da sua geração. Hoje reconhecido um artista de grande relevância, com vários trabalhos gravados em diversos gêneros como frevo, MPB, românticas e forró, que domina com muita propriedade. Ganhador de prêmios nos concursos de música da sua cidade e estância, reconhecido pelo seu povo como um dos melhores artistas, talentoso e dedicado à arte cultural da sua terra, e também Aracaju como Aracajuína, nordestino de Aracaju e Sergipe, uma nação do forró, no seu mais recente trabalho. Com obras gravadas alusivas à tradição e à arte da sua gente, Jorge Maravilha é um nome que impõe respeito pelo talento que possui, além de ser um excelente radialista. Vem brincar, se balançar no meio da multidão. Vem dançar comigo, sai desse castigo, vamos gozar. Oh maravilha, sou emoção, eu sou a alegria no seu coração. Vem gente de toda parte. Tá aí, portanto, a biografia de Jorge, né? Na voz de nosso querido
Everton Ribeiro, Ribeirinho, falando um pouco da biografia dele. Hoje o programa vai ser todo isso aqui, viu? Vai ser tudo para homenagear Jorge Maravilha, porque eu acho que nós temos que aprender a respeitar a nossa cultura e nossos artistas. E como eu sempre nunca tive qualquer dificuldade de reconhecer a qualidade da nossa arte, da nossa cultura e dos nossos fazedores de arte e de cultura, para mim sinto muita vontade de dedicar o programa hoje todo a homenagear Jorge Maravilha. Quem está na linha? Márcio de Itarati, bom dia. Bom dia, Santinho. Bom dia, Eric. Bom dia a todos. O André está por aí, Vicente? Tá, sim. Bom dia, André. Bom dia a todos. Que Deus nos conceda muita saúde e muita paz nesse grande dia. E eu quero, Vicente, dar um pitaco aí nisso aí, sobre o artista da terra, sobre o nosso patrimônio, né? O artista da terra, Vicente, é o nosso patrimônio, né? Isso. Eu sou filho de um artista da terra, que é Fabinho Acordeão. Ele é filho de minha irmã, é um menino que produz músicas, assim como Maravilha produziu várias músicas, como se diz, fabricou várias músicas, no intuito do crescimento da nossa cultura, que Estância é conhecida no estado de Sergipe como a cidade da cultura, né? A cidade da cultura, Estância. Dos inteligentes, aqui o José Amado, Gilberto Amado, então várias e várias pessoas aqui culturais, cultas, e nós precisamos disso aqui, já abrir os olhos, tem que ver o poder público municipal já pensar em construir o asilo dos artistas, né? Eu digo asilo porque assim, a pessoa já não vai sendo mais organizado mais por si mesmo, porque a voz já vai ficando um pouco defasada, então a pessoa para cantar com a idade já avançada já não é a mesma coisa. Maravilha já estava nessa fase, né? A voz dele já não é a mesma. E a gente precisa abrir os olhos aí, que é a cidade conhecida como berço da cultura, então é preciso construir aí, sei lá, uma casa de apoio a essas pessoas, o asilo dos artistas, como tem no Rio de Janeiro, tem em vários lugares, para que quando Maravilha morreu a língua, viu, senhor? Maravilha morreu a língua mesmo. A casa dele, coitado, pelo amor de Deus. A casa não é digna de um artista, não, viu? A vida dele não estava muito boa, não. Isso tudo acarreta problemas de saúde. Então, a prefeitura já devia ver isso aí. Construir uma casa de apoio aos artistas, para quando for eleição, ter assistência, ficar lá, se não tem quem cuide, ficar lá. A saúde, cuidar, a gente tem uma secretária de saúde, tem pessoas lá cuidando deles, para que não morra desse jeito, porque Maravilha morreu, Marcelo Veloso fazendo campanha, outro artista, fazendo campanha, se sentiu no lugar dele, a gente só sente quando sente na pele. E Marcelo Veloso fez um trabalho muito bonito, certo? Aplausível, e ele doutor do meu apoio a esse tipo de trabalho que as pessoas fazem. Marcelo Veloso, um menino do coração grande, que trouxe essa campanha aí para salvar Maravilha, mas não deu certo. Um abraço, Santinho, Deus abençoe e que nos conceda muita paz. Mas tem que ver isso aí, viu, Santinho? Pegar no pé disso aí, Estância precisa, Estância Deus da cultura sergipana. Aos artistas da terra. Um abraço, bom dia. Um abraço, Marcela Tibre, a sua participação, quem é a pessoa? Pedro Porto. Pedro Porto, bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia ao André, ao nosso querido Eric, que nos atende super bem. Um abraço aí, meu amigo, já que falou na série da Constituição, acabou de participar. É isso mesmo. Luiz, tem um filme chamado, o título do filme é Vivo ou Morto, é uma produção nacional, que ele conta a história de um artesão.
e que esse artesão, na cidade dele, na pequena cidade dele, as obras dele não tinham tanto valor. E ele, se vendo acuado diante de cobranças dos seus fornecedores, ele, com um amigo, decide forjar a sua própria morte. Mas não é que após ele forjar a sua própria morte, porque a ideia era pegar o dinheiro que o povo ia ajudar para o velório e fugir da cidade. Mas não é que com a sua própria morte forjada, as obras dele passaram a ter valor. O amigo dele começou a vender obras e a cidade virou uma cidade turística e a morte dele virou um feriado na cidade, foi aprovado na Câmara. É uma história bem interessante, que contrasta com o passamento do nosso amigo Jorge Maravilha. Igual a Jorge Maravilha, a instância, nós temos outros Jorge. Nós temos Eugênio Bispo, que o povo não dá valor. Nós temos Enoque dos Santos, que o povo não dá valor. Nós temos Raimundo Andrelina, que não tem o devido valor. E tantos outros eu poderia aqui citar. Uma perda irreparável para a nossa cidade, para a nossa cultura. Parabenizo os governos que deram espaço para Jorge Maravilha, como você falou no setorial, mesmo contra a vontade de uns e outros dessa cidade. Mas a gente só fica agora com a lembrança das conversas, eu principalmente, que sempre estava conversando com o Jorge e eu via que ele pensava, algumas frustrações que ele tinha com relação a tudo isso. Mas, Luiz, parabenizo a você por estar sempre abrindo esse espaço, falando da nossa cultura local e a todo momento, sempre que possível, sempre que dá, você traz esses nomes, como nós tivemos o Zé Taquari e tantos outros, os seus pés de serra, que você também fala da nossa cidade, e lamentavelmente o povo é um povo que muitas das vezes parece que não tem cultura. Um abraço, Luiz, fica com Deus, foi um excelente programa. Um abraço, Pedro, obrigado pela sua participação também. Como disse o próprio Márcio Itarati, o Marcel Veloso, cantor, compositor, publicitário, fiz campanha, inclusive, para ajudar Jorge nesse momento, foi quem mais acompanhou Jorge. Marcel Veloso saía daqui e ia para o hospital praticamente todos os dias para ficar com Jorge lá no hospital. E ele, eu pedi a ele um áudio falando sobre sobre essa perda de Jorge, e Marcel Veloso mandou. Vamos ouvir o que fala Marcel Veloso, que esteve com Jorge nos últimos dias no hospital. Bom dia de Santi, bom dia a todos os ouvintes e todos os presentes no estúdio. Pensei diversas vezes em como enviar essa mensagem para homenagear meu amigo, mas percebi e senti que eu homenageei ele ainda em vida. Sinto que cumpri a missão do meu encontro com o dele aqui na Terra, fazendo valer todos os segundos, minutos de encontro, de conversas. E deixo aqui uma mensagem de lição do quanto o Jorge amava viver, do quanto o Jorge amava sonhar, do quanto o Jorge amava a distância e do quanto ele fazia desse amor sua motivação, né? É interessante perceber que na velhice os elos de amizades vão desaparecendo, né? Por conta de coisas naturais, mas eu virei amigo de Jorge na velhice dele e acho que tanto eu quanto ele nos renovamos, nos motivamos, e Jorge me deixa um pouco órfão, como deixa todo estanciano órfão, como deixa a nossa cultura órfã, né? Essa mensagem aqui é para que a sociedade aprenda a abraçar os seus ainda em vida, para que quando eles partam em paz,
sabendo que foram reconhecidos, amados e principalmente que tiveram a oportunidade de serem reconhecidos por transmitirem a mensagem que queriam transmitir. Eu tenho certeza que Jorge se foi sabendo que era amado e sabendo que foi sim reconhecido de diversas homenagens que recebeu durante toda a sua vida, mas que até o último minuto ele foi reconhecido por seus amigos e protegido por eles. Vá em paz, meu irmão. Seguirei aqui com a missão de viver todos os dias bem, porque a vida é uma maravilha. Tá aí Marcel Veloso, né, que acompanhou o Jorge, como eu disse, ia postar todos os dias, fazer a visita, fez campanha para ele, e eu pedi que ele fizesse esse texto, né, fizesse uma fala de despedida. Na linha, Washington da SECOM. Bom dia. Bom dia, Wanda, bom dia, Eric, bom dia, Luiz Carlos Santi, e um bom dia especial a todos os seus ouvintes. É verdade, Santi, o velho Mará tem muitas histórias. O sentimento que o Marcel Veloso falou há poucos instantes, né, ele toca muito. E parabéns, Marcel, porque esteve sempre presente através dos filmes que a Brunco Filmes, né, enaltecia as qualidades culturais do amigo Mará. Mas, Santi, eu gostaria apenas de prestar também algumas informações, a minha homenagem, humilde homenagem ao Grande Maravilha, que além de ser esse cantor famoso que todo mundo conhece aqui, em Estância, o Maravilha, ele era um agente social. Ele gostava de participar das discussões dos assuntos da cidade. Quando tinha uma reunião do conselho escolar, conselho da educação, conselho de cultura, discussão da LOA, dos planos participativos, ele era sempre um agente social que gostava de dar os seus pitacos, dar as suas informações de forma contundente, né? Além de ser esse grande artista reverenciado. Genilson também tocou num assunto interessante, né? Homenagear em vida. O Mará, ele passou por altos e baixos, muitas das vezes ele era às vezes incompreendido, porque ele tinha posicionamentos fortes, e nós que tínhamos um contato mais direto com ele, em vários aspectos, você de Santi como agente público, eu também como funcionário público e também um microempresário, né, quando a gente se encontrava, às vezes tinha falas duras, mas que sempre propositivas em prol da cultura de Estância, né? E o Maravilha foi sempre, para mim, assim, esse agente cultural. E antes de mais nada de Santi, só um detalhe que pouca gente sabe, que eu estudava com ele, sim. Agora, no final de vida dele, ele já na casa dos seus 70 anos, ele era um aluno do EJA, era um exemplo. Um senhor de idade de 69, 70, 71, né? 71 anos, aluno do CREJA. No caso, ele foi primeiro tirar, como diz, o primeiro grau, como falam, né? O ensino fundamental menor na escola Júlio Leite, né? Na rede municipal, e estava tirando o ensino médio, né? Fundamental maior, lá no CREJA Jorge Amado, no estado. Inclusive era uma referência. O Mará realmente tem história para contar, e tinha história para contar, e era sempre um prazer. E um detalhe importante, eu vou terminar minha fala, eu tive vários shows, participações com ele, participando, trabalhando juntos, mas uma coisa que me deixa alegre e feliz, e o Marcel falou um negócio impressionante. Às vezes, na velhice, né, os artistas, às vezes, eles são mal incompreendidos. E ele gostava de vir aqui na SECOM, Santi, não sei se você sabe disso, mas se você perguntar à turma da SECOM, eles vão dizer. Ele gostava de vir aqui porque aqui ele era acolhido. E aqui ele se soltava, aqui a gente pegava um balde, pegava alguma coisa, fazia um forró. Ele cantava
alegremente, todo mundo participava. Esses registros, inclusive, todos nós temos aqui, e eu quero ficar com essa cena da alegria dele aqui, né? Que ele vinha para cá, ele se sentia valorizado. E Marcel falou alguma coisa aí, dizendo que na velhice, às vezes, as pessoas são esquecidas, e quando, na verdade, a gente já ouviu muito isso, na velhice, a gente tem que dar atenção, não só a ele, mas a todas as pessoas que chegam, né, na idade já avançada, uma palavra, um conforto, um carinho, um afago, isso é que é muito importante. Okay. Santinho, parabéns pelas homenagens, o Anda, todos vocês, programa, um abraço e tenham todos uma ótima semana. Obrigado, Austin, por sua participação, por sua palavra. Eu só queria pedir às pessoas que vão participar por telefone para ser sucintas, porque eu tenho mais de 20 ou 30 mensagens recebidas por áudio, tá certo? Eu quero colocar todas. Então, só para não demorar muito, a gente ganhar tempo, tá certo? Quem está na outra linha? Cristóvão Souza Júnior, Titó, bom dia. Bom dia, Santinho, bom dia, Ed, bom dia, Wanda, bom dia a todos os ouvintes da Maravilha FM. Meu sentimento a toda a família do Maravilha, Jorge Maravilha. Eu chamava de Mara, conversava bastante com ele, inclusive vários shows assisti dele no CPTO, nas danceterias, algumas vezes dei algumas caronas para ele, e conversava sempre na praça, e ele também às vezes ficava indignado realmente com essa falta de valorização. Morre um homem, fica o nome, o Maravilha fez a parte dele, mas pegando seu gancho de Santi, com certeza Estância precisa valorizar os seus. Inclusive eu, como suplente vereador, seria um projeto meu na Câmara, um projeto de lei, para que realmente se tenha uma casa cultural que possa homenagear os cidadãos. Porque Estância, berço da cultura, terra de Gomecino Bessa, falta essa educação cultural, precisa ter. O São João, ele é eternizado, eu que gosto do São João, que gosto da batucada, como esquecer estanciar? Nunca. Toda vez que tem um São João que toca a batucada, eu me arrepio, e a nossa festa maior, a nossa cultura, entendeu? Eu não pude comparecer ao sepultamento, mas sempre conversei com o João, sempre participei algumas vezes do programa dele, Balaio Cultural, sempre conversava com ele, e também lembrando aqui do nosso Rogério Cardoso, né, que partiu também, que divulgou Estância. Então, Estância, falta esse pertencimento. Agora, é preciso ter políticas públicas, não adianta fugir. Então, eu, como suplente vereador Titó, se eu estivesse na Câmara, e aqui sugiro para qualquer vereador, para que lance um projeto de lei, para que realmente seja, por exemplo, ali o memorial que está fechado, pode ser aberto o memorial ao lado do colégio, para que homenageie sim os nossos agentes culturais, Jorge Maravilha, Rogério Cardoso e tantos outros que passaram, e nossos outros históricos. Estância precisa acordar em relação a isso, já que somos berço da cultura. No mais, meu sentimento da família é a vida, todos nós passaremos, cada um tem sua missão a cumprir aqui na Terra, e que Deus o tenha, o Espírito de Jorge Maravilha, em um bom lugar, e que a nossa Estância ela possa realmente ter esse pertencimento da cultura, porque a cultura da nossa cidade ela não vai acabar nunca. Mas tem um de Santi que está falando, tem um Titó que gosta, e muitos que gostam da cultura, mas outros não valorizam a nossa história, lamentavelmente. Então é isso aí de Santi. Forte abraço do amigo Titó, e a vida é isso mesmo. Nós estamos aqui de passagem, que Deus dê conforto à família, e o eterno Jorge Maravilha ficará eternizado nas suas músicas. Um abraço, Titó, obrigado. Na outra linha está o vereador Misael Dantas. Misael Dantas, bom dia. Bom dia, Santi, bom dia, Wanda, bom dia a todos que estão nos estúdios, e bom dia a esse grande número de ouvintes desse grandioso programa. Inicialmente, de Santilli, parabenizar pela abertura que você está dando, a voz sempre dá, mas no caso específico para que as homenagens ao já saudoso Jorge Maravilha sejam apresentadas. Eu ia fazer um áudio de 1 minuto, assim como foi sugerido, mas eu optei em ligar. Ontem eu não pude acompanhar o cortejo, porque nós tivemos, como você também já divulgou, nós tivemos durante esse final de semana um evento ciclístico, e exatamente na hora do sepultamento do cortejo nós estávamos descendo para a volta das praias acompanhando os ciclistas. Mas eu vi atentamente aí as homenagens, e certamente virão outras, e exatamente o que eu quero dizer é que a cidade de Estância é uma cidade muito completa por pessoas
várias vertentes que contribuem para o crescimento e para a existência dessa cidade. Pessoas que já passaram, inclusive agora Jorge Maravilha, é no esporte, é na arte, na pintura, na cultura de forma geral, na música, na política. E o que nós temos que preservar, e tenho defendido muito isso na tribuna da Câmara, é a imagem dessas pessoas, é o que essas pessoas fizeram para a Cidade Estância. Inegavelmente, a Cidade Estância acolheu muito bem Jorge Maravilha, porque as administrações, elas colocaram Jorge Maravilha para fazer exatamente o que ele sabia fazer e do que ele vivia, que era exatamente a música, nos carnavais, nos festejos juninos. Várias vezes o Jorge tocou no palco central do forródromo, no arraial, nos arraiais que foram montados durante esses anos. Desta forma, a Cidade Estância reconheceu Jorge Maravilha colhendo a sua cultura, e ele deixa registrada a sua história. E como o Austin fez uma colocação muito interessante, que eu também ia fazer, já reforço nesse momento, é que Jorge era um estudante, ele estudava no CREJA. Todas as noites ele estava lá, vivia o comecinho do Bessa, dando aula, e eu encontrava o Jorge que ia para a escola, na sua Monarch ou na sua bike, sempre alegre, sempre sorridente, e ali estava uma representação da cultura da Cidade Estância. Mas esse Estância perdeu, quis Deus recolher Jorge Maravilha para a eternidade. E agora fica a responsabilidade nossa no momento de manter aceso o nome de Jorge Maravilha e de tudo que ele contribuiu para a cultura de Estância. E essa responsabilidade nossa de passar para as gerações que virão essa continuidade. Eu tenho muita preocupação porque muitas pessoas já passaram, já partiram para a eternidade, pessoas, como eu disse, pessoas que contribuíam muito para o crescimento de Estância, e às vezes a gente percebe, às vezes não, portanto, muitas vezes nós percebemos que essas pessoas são a história de vida dessas pessoas, essa história fica apagada, não trazem, ou melhor, não trazemos, puxar para fim também, não trazemos à tona essa história, essas pessoas que contribuíram para a Cidade de Estância. Okay. Mas como eu disse, Santi, eis que Estância perdeu Jorge Maravilha fisicamente, mas a sua arte, tudo que ele fez pela Cidade de Estância, principalmente na música, que toca tanto a cultura de Estância, que movimenta tanto o nosso sangue estanciano com essa música, na voz dele, as músicas na voz dele são tocadas. Então, desta forma, eu acredito que será perpetuada na história de Estância a história de vida de Jorge Maravilha e a música, a maravilha da música de Jorge Maravilha, porque ele sempre foi uma maravilha. Obrigado, Santi, pela oportunidade, parabéns pelo espaço, pelas homenagens. Obrigado, vereador Mizar Dantas, sua participação, aqui, sua homenagem. Antes de colocar o voto divino, deixa eu colocar um áudio aqui também, para intercalar, porque senão eu não vou colocar os áudios nunca, né? O vereador Cristóvão Freire, presidente da Câmara, ele mandou mensagem também, vamos ouvir. Bom dia dos santos, trago essa minha pequena mensagem do Jorge dos Encantos, Jorge dos Cantos, Jorge Maravilha, Jorge que será sempre cantado, Jorge que será sempre lembrado, Jorge do nosso São João, Jorge da nossa Estância, Jorge Maravilha, Deus estará sempre ao seu lado, Estância será grata eternamente. Aí o vereador Cristóvão Freire, presidente da Câmara e vice-prefeito eleito. Vamos ouvir Raimundo Andrelina, que é a autora do Samba de Coco, a música mais famosa na voz de Jorge, na verdade, que muitos acham que é dele, né? E como eu disse, um não existe sem o outro, né? Essa música não existe sem a voz de Jorge, como Jorge não existe como artista sem essa música. Essa que é a verdade. Fundiram-se os dois. Vamos ver o que fala a autora de Samba de Coco. Bom dia de Santi, bom dia Estância, bom dia ouvintes. Vimos do Pai e para o Pai voltaremos. Nosso tempo aqui é limitado. Lamentavelmente, chegou a hora de Jorge Maravilha.
agora ele parte para a sua moradia terrestre. Que seus pecados sejam perdoados por Deus, ele que tanto cantou e encantou nesta e agora vai conviver com santos e os anjos, que ele seja recebido com flores e cantos na sua eterna moradia. Jorge Maravilha, descanse em paz. Vamos à outra linha. Nós temos agora o nosso querido Valdivino, não é isso? Valdivino, bom dia. Bom dia, secretária. Bom dia, Wanda. Bom dia, Eric. Só que lamentar, né? Lamentar porque é uma perda irreparável, uma perda que muita gente não espera, mas como você disse aí, quando a gente começa a chegar para a idade, eu mesmo estou aqui no Hospital Aracaju, né? Cheguei aqui por volta de 6 horas, 6h30, e já estou aqui já para ser atendido, mas a vida é isso. Eu conheci Jorge Maravilha em 83, no Rio de Janeiro, veja como é o destino, né? Conheci Maravilha no Rio de Janeiro, naquela feira de São Cristóvão, lá onde acho que ele ficou maior ali, porque o nome do palco é Palco Luiz Gonzaga. Então, conheci lá e conheci porque ele cantando, e já no final de sua apresentação ele me disse: essa música que eu vou cantar Lenda da Minha Terra, e falou no nome do estado, me chamou a atenção. Eu fui próximo a ele ao final do seu show e perguntei de onde era, que era distância, e aí a gente perguntou quem era filho. Quando eu disse, eu sou uma vida da padaria, eu morei na casa dele e tal. Então essas coisas marcam a gente, e ontem eu estava muito sentido mesmo, porque Maravilha, quando a gente passava na rua, eu gritava: Mará, você é show, e ele: você também, pena que não somos reconhecidos. Eu digo: minha pata já fiz, eu não deixa pra lá. Então, assim, só lamentar. Eu esperava muito mais gente, como disseram aí, como o Márcio disse, muito mais gente, principalmente artistas assim como o Fábio do acordeon, como o Sabá, como tantos outros que estiveram lá. Esperar que todos que tocaram com Maravilha tivesse lá, até uma representação da batucada, já que ele enalteceu a batucada para essa grande música de Andrelina. Então, são coisas que servem como o Marcel disse aí. Depois que o Marcel dizer tudo aquilo, se torna assim, sem condição de dizer mais nada, porque é inviável. Ok. Né? Então, um abraço, obrigado, e lamentações à família, né? Meus sentimentos a toda a família. Que eu vi ontem todo mundo abatido, mas é a vida que segue. Um abraço aqui, boa semana para todos. Um abraço. Deus me dê sorte. Um abraço, Valdivino, obrigado pela sua participação. O vereador Isaías Jesus, né, do PSOL, também mandou uma mensagem para o nosso querido Jorge Maravilha. Vamos ouvi-lo aqui. Bom dia, Santi, bom dia a todos os ouvintes do Cidade Notícias. Realmente é com muita tristeza que a cidade de Estância perde uma das suas maiores referências, né? Nosso grande artista que ficará eternizado na cultura e no coração do povo estanciano, que é o nosso eterno Jorge Maravilha. Uma Estância perde a presença física de Jorge Maravilha, mas Estância, Jorge continuará vivo, né, no coração de cada estanciano, que estará, né, ao longo dos anos prestigiando nosso São João, e sentiremos a falta do ícone Jorge Maravilha. Eu mesmo, muito fã de Jorge, encontrei ele na Câmara e dizia: olha, Jorge, muito bonito os trajes, né, que uma vez Jorge se apresentou na praça no São João, vestido de espantalho. Eu não vou esquecer nunca. Muito fã, Jorge. Que Papai do Céu lhe receba, já lhe recebeu de braços abertos, e você ficará eternizado no coração e na mente de todo o povo estanciano. Aí o vereador Isaías de Jesus, do PSOL. Sueli Barreto, candidata a prefeita da nossa cidade nessas eleições, também mandou uma mensagem. Vamos ouvi-la. Bom dia de Santi, bom dia ouvintes da Mar Azul FM, aqui é Sueli Barreto.
passando para deixar uma mensagem atípica, né? Eu que gosto de começar a semana sempre falando de coisas boas e positivas. Infelizmente passo aqui para falar da perda do nosso Jorge Maravilha, nosso eterno Mará, nesse final de semana. Vem pra estância, vem brincar, se balançar. Perdemos nós, os amigos, perderam os familiares e perdeu muito a cultura de estância. Por isso, cabe a nós que aqui ficamos e que também carregamos esse sentimento de pertencimento, de estancianidade, manter o legado de Jorge Maravilha sempre vivo, seja na nossa cultura junina, seja no nosso carnaval, seja em qualquer momento em que a cidade de Estância seja destaque, porque em cada momento desse ele se faz presente. Então fica aqui meus sentimentos para todos os fãs, familiares e para todos aqueles que, assim como eu, carregam hoje a responsabilidade de manter o nome e a história de Jorge Maravilha sempre vivos em nossos corações e na nossa cidade. No mais, uma boa semana para todo mundo. E é isso. Deus sabe de todas as coisas e a gente está aqui para cumprir cada missão que Ele determina. Aí a palavra de Sueli Barreto. Alexandre Santos desejando um bom dia e disse: nosso São João nunca mais será o mesmo. Selma Silva comentou aqui também. Só um minutinho. Ao ir prestigiar Jorge Maravilha, era ter a oportunidade de ver um artista que acompanhei ao longo da vida. Quantas alegrias eu tive. Ali eu lembrava de tantos outros que nos palcos da vida já não se encontravam entre nós. A exemplo de meu irmão Clebinho, Badinho Cego, Joélio, Rogério, Tonho do Triângulo, Jorge Maravilha, uma voz que ecoou Estância, Sergipe, no Brasil. O Everaldo Carvalho, nosso superintendente, aqui também mandou a mensagem. Vamos ouvi-la. Bom dia de Santir, bom dia a todos. Apesar da tristeza da partida, porque nós, seres humanos, não nos preparamos para essas perdas, para essa passagem, que é o caminho natural de todos nós. Obrigado por essa bela homenagem que você está prestando a Jorge Maravilha. Eu tive a alegria de, nos anos 80, estar dirigindo o Deltur. Era um departamento da prefeitura, pois na época não tinha a Secretaria de Cultura, e tive a oportunidade de conhecer o Jorge. Ele havia chegado do Rio de Janeiro com um LP debaixo do braço, como se dizia naquela época, e além do artista, fizemos grande amizade. E a partir dali, Jorge ficou fazendo parte da minha agenda cultural. Todos os eventos que eu realizava, fosse evento social ou particular, em minha casa, por exemplo, Jorge era parceria confirmada. Esse ano mesmo tivemos a oportunidade de participar em 2 eventos. Um em minha casa, foi a confraternização da Clínica Vida, que ele tocou lá em casa, e o outro no Forró da Mar Azul. E esse ano teve uma particularidade fantástica, que foi, teve um mal-estar entre ele e Raimunda Andrelina, a compositora, e lá no Forró da Mar Azul ele teve a oportunidade de prestar homenagem a Raimunda Andrelina, e ficaram todos os dois emocionados. Então, com todo respeito de sentir aos artistas estancianos que homenageiam a Estância com suas belas músicas, belas canções, mas para mim a música de autoria de Raimunda Andrelina, cantada por Jorge Maravilha, é igualável, é incomparável a identificação da letra e da música cantada por Jorge Maravilha. Por isso digo que a Estância perde culturalmente muito a não presença de Jorge Maravilha aqui no meio de nós, mas com certeza ele está lá em cima, em outro plano, no plano superior, junto com outros grandes artistas, sorrindo e torcendo por nós, por a gente aqui na Terra.
Obrigado, Jorge, pela sua amizade, obrigado pelo trabalho que você desenvolveu com o seu programa Balaio Cultural aqui na Marazul. Obrigado, Santi, por essa oportunidade de fazer essa homenagem ao grande Jorge Maravilha, ou simplesmente Maravilha, como eu chamava ou tratava ele. Um bom dia a todos. Aí, Everaldo Carvalho, nosso superintendente, falando um pouco sobre Jorge Maravilha. O presidente do PT, Distância, Dominguinhos Machado, também mandou o áudio. Vamos ouvi-lo aqui. Olá, Luiz Carlos de Santi, bom dia também para a sua audiência. Eu aproveito essa oportunidade para registrar a minha imensa tristeza pelo passamento do ícone da música estanciana e sergipana, Jorge Maravilha. Uma perda irreparável, fará uma enorme falta para a nossa cultura. Aproveito ainda também essa oportunidade para pedir a Deus e a Virgem de Guadalupe que concedam aos familiares, amigos e fãs o consolo e a ele o sono eterno merecido. Um forte abraço a você e a sua audiência. A palavra do Dominguinhos Machado, presidente do PT Estância. O vereador Arthur, também vereador pelo PT, mandou mensagem também. Recebi com bastante tristeza e sentimento a notícia do passamento do cantor e compositor estanciano Jorge Maravilha. Jorge cantava a cultura de Estância como poucos, né? Jorge cantava Estância E, Estância E, Estância A. Quem nunca te viu de perto tem que vir lhe visitar. Então, todas as vezes que essa música for tocada, for cantada, certamente vai vir na lembrança de nós estancianos a voz do cantor e compositor Jorge Maravilha. Portanto, os nossos sentimentos à família de Jorge Maravilha, aos amigos, e o sentimento à Estância, né? Estância está de luto, né, com a perda, né, do cantor e compositor, do autêntico Jorge Maravilha, o Mará. Portanto, os meus profundos votos de sentimentos. Foi o vereador Arthur. Agora vamos ouvir o vereador Evandro da Praia. Estância perde um dos símbolos da sua cultura, Jorge Maravilha, um cantor, compositor, poeta, de fato uma pessoa que deixou um legado no município de Estância, de carinho, de amor pelo seu povo, trazendo interação, com a sua alegria, com a sua irreverência. Jorge Maravilha será eterno nos corações de todos os estancianos. A cidade Jardim de Sergipe perde, com a passagem do amigo cantor, compositor e poeta Jorge Maravilha. Vai com Deus, Jorge. Só resta agora as nossas condolências, amigos e familiares do grande ator Jorge Maravilha. E o vereador Evandro da Praia desejo a todos paz e que Jorge tenha seu lugar eterno, assim que o bom Deus o permita. Aí foi o vereador Evandro da Praia, do PSOL, e daí o contador, ex-presidente da Academia Estanciana de Letras, também mandou sua mensagem. O adeus ao amigo Jorge Maravilha. Com profundo pesar, nos A alegria é nossa tradição. Vem pra Estância, vem brincar. O adeus ao amigo Jorge Maravilha. Com profundo pesar, nos despedimos do poeta, cantor, músico, compositor, deixando seu maravilhoso legado inestimável de arte, cultura e pura poesia, e imensa inspiração para futuras gerações. Sua verdadeira obra-prima, tenho certeza que tocou nos corações de alma, com seu vozeirão, através das melodias que nos faziam sonhar. Tanta falta fará nas ruas da cidade Jardim de Sergipe, com sua bicicleta desfilando e saudando a todos. Nossos sinceros sentimentos à família e amigos. Homenagem de Dailton. Com Estância ninguém sai fora do tom. Diz que São João danado, eita que São João tão bom.
Aqui no Facebook, a Bia Barros comentou: meu eterno querido amigo Mará, era assim que eu o chamava. Mará sempre será lembrado por todos. E o Neo Oliveira comentou: bom dia, sugiro ao novo gestor que em 2025 coloque o arraiá Jorge Maravilha. Ninho de Bado, vereador eleito, também mandou sua mensagem. A última mensagem desse bloco, depois a gente vai para o apoio cultural. Vamos ouvir aqui o Ninho de Bado. Bom dia de Santi, bom dia a todos os ouvintes da Mar Azul. Aqui é Ninho de Bado. Estou mandando esse áudio para mandar meu sentimento para toda a família do nosso grande artista que partiu, que nos deixou no último sábado. Coincidência no dia de finado. Enfim, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Merece toda a consideração, então vamos deixar conhecer a brincadeira da sua da raça pé, rodeio à noite. Nosso sentimento, em nome de Ninho de Bado, em nome de minha família, em nome do povo de Estância, especialmente do povo do Mato. Jorge Maravilha de Santi, eu sou fã dele, né? Eu nunca vou deixar de ser fã dele, porque ele gravou a história do povo do Mato. Ele canta uma música da afinada Joana Batista, que eu recordei de criança, eu me apaixonei por essa canção. E Jorge Maravilha foi ele que escreveu essa música do Povo do Mato, e da saudosa Joana Batista. E de lá pra cá, Jorge Maravilha passou a ser meu ídolo. Eu sou fã de Jorge Maravilha, vou continuar sendo, e merece todo o nosso respeito. Então, dando o meu sentimento aqui a toda a família de Jorge Maravilha, a todos os amigos. Meu sentimento aí é um áudio de pesado para todas as instâncias. Um abraço, meu irmão. Deus te dê um bom dia. E na linha, o prefeito Gilson Andrade. Prefeito, bom dia. Bom dia, Vicente. Bom dia, Wanda. Bom dia, Eric. Bom dia a todos aí os ouvintes. Vicente, estou ligando, Vicente, para falar um pouco da história, da vida aí do nosso hoje saudoso, né, Jorge Maravilha. Deixa uma lacuna na cultura estanciana, em especial na música estanciana, né? Ele que compôs diversas canções enaltecendo a nossa cultura, né? Fortalecendo a nossa cidade de Estância. Ele que tão bem representou Estância, né? A nível de estado e também em outros estados brasileiros, e que nos deixou, né, no último sábado, né? E aí, de Santi, eu tenho a tranquilidade, Santi, de dizer que a nossa gestão nesses 8 anos nós demos total prioridade, né, à importância devida ao trabalho de Jorge Maravilha, ao que Jorge Maravilha representou e representa para o nosso município, colocando a programação do nosso carnaval lá na Praia do Albaís. Sempre ele participou, com seu estilo musical, tocando em especial as marchinhas de carnaval, como também, aqui em Estância, aqui na nossa cidade, nos festejos juninos. Sempre Jorge Maravilha esteve em nossa programação, sempre esteve na agenda, né, durante os 30 dias de junho. E sempre que possível, nas apresentações, né, nas TVs em Aracaju, a gente sempre fez questão de levar, né, o Jorge Maravilha para representar aqui o nosso município. Por isso, que nós decretamos luto oficial, né, com a morte do nosso Jorge Maravilha. E, nós temos, possivelmente agora no final do ano, na última semana de dezembro, nós iremos inaugurar o complexo turístico lá no Povo do Mato. E lá, tem um espaço para apresentações artísticas, para apresentações musicais e eventos, de um modo geral. E nós iremos colocar esse espaço, né, o espaço Jorge Maravilha. E Jorge Maravilha também tem uma história, né, com o Porto do Mato.
tem uma história lá com a comunidade do Porto do Mato, tem uma história, né, que ele vivenciou na época com o padre Libe, então nada mais do que justo. E quando nós inaugurarmos esse espaço, nós deixaremos o nome de Jorge Maravilha eternizado, né, nessa obra importante, nessa obra turística, que nós iremos inaugurar com fé em Deus agora no final do mês de dezembro. Então, Santi, é dessa forma que a gente quer, né, eternizar, que a gente quer que o nosso Jorge Maravilha jamais seja esquecido. Ok, prefeito. Obrigado pela sua participação. Parabéns por decretar luto oficial, né, sobre essa grande perda, e parabéns por essa ideia. Inclusive, alguém ligou, acho que foi o Nel, mandou uma mensagem sugerindo que o Arraial esse ano, no São João, tivesse o nome, né, de Jorge Maravilha, mas também você já está colocando uma coisa mais definitiva, que é interessante, que é a colocação do nome dele, né, no espaço turístico lá do Porto do Mato. Parabéns pela ideia. Obrigado, prefeito. Valeu, Santi. Obrigado, e a todos uma excelente semana. Um abraço. Aí, prefeito Gilson Andrade, ligando para o programa para fazer essa homenagem. Na outra linha eu tenho a secretária de Cultura e Turismo da cidade de Chância, a atriz Lidiane Nobre. Lidiane, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes do programa Dia Notícias. Luiz, as mensagens, né? A gente fica feliz com essas mensagens, com essas homenagens ao grande artista Jorge Maravilha. Dizer que nessa gestão do prefeito Gilson Andrade, todos os momentos, né, o nosso artista foi respeitado, foi homenageado, foi conhecido. Jorge Maravilha, né, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, foi contemplado recentemente com o mestre da cultura pela Lei Paulo Gustavo. Jorge Maravilha sempre esteve nas programações, por toda a sua história, por toda a sua competência, pelo seu legado. Carnavais, São João, né? Tocou no São João do ano passado com uma banda super animada, dançou, cantou, festejou, celebrou. Dizer que a Secretaria de Cultura vem acompanhando essa luta de Jorge Maravilha, vem colocando carro exclusivo para fazer os tratamentos dele em Aracaju, idas e vindas, né? Sempre dando esse suporte para levar para as consultas, para os exames. Então, assim, tem coisas que a gente nem sempre precisa estar vindo aqui, estar contando o que fez, o que não fez, mas a gente tem ciência do quanto essa gestão esteve presente na luta de Jorge, né, com sua saúde. Então, a gente sempre muito presente mesmo, fazendo o possível, o que estava ao alcance a nível da Secretaria de Cultura, ao nível de prefeitura, para poder, né, ajudar, para poder amenizar, para poder celebrar a vida desse grande artista. É uma perda irreparável para a nossa cultura. Quem viveu Jorge sabe como foi Jorge, um artista que soube lutar por sua cultura, por sua história, pelo seu legado. Um artista que gostava de incomodar, né? Como os artistas, eles lutam mesmo, eles querem estar sempre à frente e ser reconhecido, e isso ele foi. Jorge, você foi reconhecido, nós temos a consciência plena do que fizemos. Jorge recebeu o prêmio, o troféu, né, o troféu Barco de Fogo. Então, assim, foram várias homenagens em vida. E isso nos deixa bastante gratificado, isso nos deixa feliz do nosso papel, né, enquanto gestores, os que passaram, você, né, o Manuel aqui na Secretaria de Cultura, então eu também. E temos essa consciência do quanto fizemos, e estar lá, né, em seu sepultamento, no seu velório, foi também mais uma forma de poder dar o último adeus a esse grande artista. Okay. Todos nós nos emocionamos, porque uma grande voz da nossa cidade que cantou Estância, e Estância cantou Jorge, porque essa música está em todos os cantos, Luiz, todo mundo cantando essa música Estância. Então não tem como esquecer jamais
esse maravilha, esse grande artista da nossa cidade. Então, vá em paz, descanse, dizer que todas as vezes em que ele esteve aqui na secretaria, no memorial, foi para cantar suas canções, foi também para estar buscando, galgando algumas informações de que forma ele poderia estar sendo contemplado em tantos projetos e como ele foi, né, como ele foi contemplado. Então, fica a nossa homenagem enquanto Secretaria de Cultura, enquanto pessoa, enquanto agente cultural também que sou, de todo o legado, de agradecimento por tudo que Jorge foi para a nossa cidade. Muito obrigada, Luiz. Obrigado, Liliane Nobre, a Secretária de Cultura e Turismo da cidade de Estância, fazendo também aí sua declaração em homenagem a Jorge Maravilha, não é isso? Vamos ouvir o que falou o professor Dió, né, presidente da Associação dos Barqueiros e Fogueteiros. Foi com tristeza que a Estância e os grupos folclóricos receberam na noite de sábado passado a notícia do falecimento do nosso artista popular Jorge Maravilha, Mara. E no domingo despediu-se do seu corpo artista que cantou e encantou os nossos palcos com suas músicas populares e marchinhas, onde enaltecia nossa cidade e o nosso símbolo maior da cidade e do estado, o nosso barco de fogo. Em nome da Associação de Fogueteiros e Barqueiros, prestamos as nossas condolências aos familiares, parentes e amigos. Descanse em paz, meu amigo Jorge Maravilha. Está aí o professor Dió, presidente da Associação dos Barqueiros e Fogueteiros. Vamos ouvir o radialista Valdo Santana. Estância, estância, estância. Quem nunca lhe viu de perto, precisa lhe visitar. Esse prefixo jamais será extinto dos corações dos estancianos, pois ele foi para sempre imortalizado em todos os estancianos. O céu está em festa, os anjos dançando com muita alegria, dançando muito forró. Nós que aqui ficaremos com a saudade, mas com a alegria no coração. O jeito menino de ser de Jorge Maravilha, que nos ensinou com suas músicas e alegria, nos ensinou que não precisamos de muito para sermos felizes. Hoje, o barco de fogo atracou temporariamente no cais da saudade. Os estrondosos busca-pés silenciaram e o samba de coco ovaciona seu maior representante, Jorge Maravilha. Todos obrigados, todos os agradecimentos, todas as homenagens. É muito pouco comparado ao muito que você, Jorge Maravilha, nos deu em nome da cultura. Os céus estão em festa. Muito obrigado por tudo, Jorge Maravilha. Está aí o radialista Valdo Santana, fazendo sua homenagem também. As homenagens de políticos, de artistas, de radialistas, do pessoal da imprensa, de amigos, todo mundo que nesse momento manda seus áudios, suas mensagens, declarando a sua homenagem a esse grande cantador estanciano Jorge Maravilha. Ainda tem muita gente aqui. Vamos ouvir o que falou nosso querido Zeno Santos, que é o diretor de programação da Rádio Marazú FM. Bom dia de Santi, Wanda e ouvintes do programa Dia a Dia Notícias da Marazú FM. Falar de Jorge Maravilha é falar também, indiscutivelmente, do referencial cultural de Estância. Uma pessoa que demonstrava todo o seu amor à sua terra e às suas raízes. Morre Jorge Maravilha, mas fica o legado cultural para sempre. Bom dia a todos. Aí a palavra de Zeno Santos. Vamos ouvir agora o artista plástico, diretor teatral Adonis Diniz. Falar de Jorge
falar da cultura viva da nossa cidade, é falar do crescimento além da idade, é falar da musicalidade e de toda a sua tradição, é falar do medo, do abandono e da solidão de ser só. Por trás de todas as suas maravilhas, tinha sempre um novo projeto, um novo desejo. A cada manhã, suas visitas cotidianas ao nosso Memorial da Cultura, seus sonhos eram exibidos e seus sonhos não morrem, meu amigo. E o seu sorriso hoje é luz a nos inspirar na história da nossa cidade, tão amada e tão cantada por você. Você nunca cansava de cantar a sua estancialidade. Ela era viva, a flor da pele. Seu Jorge, Mará, velhinho, poeta, cantador, amigo. Fica a saudade, mas também fico feliz pela generosidade de Deus que não deixou você sofrer. Que você, meu amigo, traga ainda mais alegria no plano espiritual, onde agora habitará. O seu reconhecimento agora é real, porque você agora é eterno. Virou a estrela que tanto desejou ser. Fica com Deus. Muita saudade. Em homenagem de Adonis Diniz, o vereador Kaique Freire também mandou sua homenagem. Jorge Maravilha marcou de forma positiva o cenário cultural musical do nosso município. Um artista, poeta, intérprete, um gênio da cultura estanciana que ficará de forma perene gravado em nossos corações através da sua simplicidade, da sua humildade e do seu amor que transcendia através das palavras, das cantigas, das ações, pela nossa cultura, pela nossa cidade de Estância. Sem sombra de dúvida, seu legado manterá aceso a necessidade de termos cada vez mais um compromisso com a perpetuação da cultura junina da cidade de Jardim de Sergipe. Jorge Maravilha se foi, mas será impossível morrer aquilo que ele nos deixou de ensinamento, que foi o seu compromisso, o seu amor e a sua dedicação à cultura estanciana. Tá aí o vereador Kaique Freire, né, mandando a sua homenagem. Vamos ouvir o que mandou a mensagem mandada pela vereadora Alinete Soares. Bom dia a todos e a todas. Hoje, com o coração cheio de saudade, prestemos nossa homenagem a Jorge Maravilha. Um talento raro, uma voz que ecoava orgulho e a beleza de nossa cultura local. Cantor, compositor, um verdadeiro artista que manteve viva a essência do nosso povo, enaltecendo nossas tradições e contando nossas histórias. Cada uma de suas composições é uma prova de seu amor pela nossa terra, uma celebração das nossas raízes. Jorge Maravilha foi mais do que um artista, ele foi um embaixador cultural, alguém que nunca se afastou de suas origens e sempre levou o nome de nossa cidade aonde fosse. Que seu legado continue inspirando gerações e que sua memória seja sempre lembrada por tudo o que ele fez por nós e pela nossa cultura. Honramos sua história, seu talento e agradecemos por tudo que ele nos deixou. Que ele descanse em paz e que seu exemplo continue a nos inspirar. Aí a vereadora Alinete Soares, né? Deixa eu ver aqui. O Hilton Barros mandou mensagem também, vamos ouvi-lo aqui. Bom dia de Santi, Wanda. O mundo teve suas 7 maravilhas. Estância também foi agraciada com 7 maravilhas. Há 41 anos atrás, 1983, gestão do prefeito Carlos Magno, tive a felicidade de conhecer um grande artista, cantor, compositor, excelente companheiro e amigo, o Jorge Maravilha. Enfim, Estância foi agraciada com sua 8ª maravilha em carne e osso. Hoje,
Não o temos mais materialmente, mas com certeza Jorge Maravilha continuará eternamente entre nós, como nossa oitava maravilha. Vá em paz, amigo, irmão. Que o nosso Deus, grande arquiteto do universo, o receba de braços abertos. É morrer do que se vive para a vida eterna. Descansa em paz. Palavra de Wilton Barros. Aí vamos ouvir agora o cantor Eugênio Bispo. Jorge Maravilha, grande cantor, grande compositor. Ele está numa nova dimensão. A sua marca ficou. Estância ele encantou. Vá com Deus, vá em paz. Nosso mestre, poeta, cantador. Vamos ouvir o vereador Zé da Paz. Bom dia de Santi, bom dia a todos os ouvintes da Mar Azul. Meu amigo de Santi, com muita tristeza que nós recebemos a notícia do passamento, do nosso amigo, cantor, compositor, Jorge Maravilha. Esse cabra que tinha uma voz inconfundível, que amava a Estância, que amava a cultura de Estância, fazia tudo com muito amor. Então, o que eu posso dizer é que Deus o coloque em um bom lugar, Deus conforte os familiares, os amigos e todas aquelas pessoas, que gostavam dele. Então, eu quero dizer que só resta saudades, saudades desse cabra que trazia muitas alegrias, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir agora o radialista Araújo Júnior. Olá, de Santi, bom dia. Jorge Maravilha. Eu conheci Jorge Maravilha em meados dos anos 80. Eu trabalhava ainda na Rádio Esperança e um dia ele chegou lá com um disco embaixo do braço e um violão. Lá batemos um papo, eu fiz uma entrevista com ele e depois criamos um círculo de amizade. Jorge Maravilha gostava de interpretar Fagner e Zé Ramalho, o seu grande ídolo, timbre de voz parecido, e ele gostava de interpretar esses artistas desde aquela época. E durante esses anos de amizade, às vezes eu dava conselho: Jorge, não se meta na política não. Aí ele dizia: Júnior, ele gostava de opinar, E aí ele dizia: Júnior, que era assim que ele falava: eu sou uma das cabeças pensantes desse município. Assim era o Jorge Maravilha, incompreendido por alguns e amado por outros. O certo é que Estância perde um grande artista, um grande compositor, um grande intérprete. Está aí as músicas gravadas, interpretadas por ele, enaltecendo o nosso município, enaltecendo Estância. Então, Estância, com certeza, perdeu esse grande artista, um cantor e compositor que amava essa cidade. Um grande abraço de Santi. Vamos ouvir agora a vereadora eleita Marta Monteiro. Estância perde no dia de ontem um pedaço de nossa cultura e alegria. Jorge Maravilha. Jorge Maravilha, nosso cantor e compositor, deixa um legado de muita cultura e tradição, que será eterno em nossos corações. Vamos ouvir aqui, para fechar, não vai dar para colocar todo mundo, o que falou Mário Dias. Olá, Luiz Carlos de Santi. Um bom dia a todos os seus ouvintes. O dia de ontem foi um dia muito doloroso para todos nós. Nos despedir do nosso velho Mará, Jorge Maravilha. Eu tenho dito que há pessoas que representam a arte, há pessoas que representam a cultura, há aqueles, ou muitos daqueles, que representam a arte, a cultura e as nossas tradições. O Jorge Maravilha era a junção de tudo isso. O Jorge representava, e o seu legado representa, a nossa identidade, o nosso DNA da estancianidade. Então, como já dizia Getúlio Vargas, Jorge se despediu da vida para entrar para a história. Salve Jorge! Iremos
aqui sempre fortalecer o legado que você deixou plantado, enraizado na nossa querida estância. Vá com Deus, irmão. O poeta Heróis também mandou seu áudio. Bom dia, Luiz Carlos de Santi e ouvintes do programa Dia a Dia Notícias. Jorge, com certeza, era um dos maiores patrimônios que o povo estanciano tinha, né? E ele deixa pra gente um legado de arte, né? De música, de solidariedade, de alegria, de vida. Então, que Deus o receba de braços abertos e que ele vai deixar muitas saudades. E como ele mesmo dizia, viver é uma maravilha. Vamos ouvir agora o Neo, assessor de vereador Arthur aqui também. Bom dia, de Santi, bom dia a todos que ouvem o Mar Azul nesta manhã. Então, de Santi, estou passando aqui para fazer uma sugestão nessa gama de ouvintes que já participaram, não sei se alguém fez, que a próxima gestão, não sei se tem Juninos, coloca aí o Arraiá Jorge Maravilha, que será bem aceito por todos nós que nos admirávamos o profissional da cultura musical. O repentista Hugo do Gás também mandou um áudio, vamos ouvir. Bom dia de Santi, bom dia Wanda, e ouvintes da Mar Azul FM. De Santi, Hugo do Gás. Confesso para você, de Santi, que eu não tinha intimidade e aproximação, né, do artista, do cantor e compositor Jorge Maravilha, mas eu admiro muito o trabalho dele, um artista completo. O Jorge era um amante da cultura, cantava e encantava as cidades, em Estância principalmente, né? Quem conheceu o Jorge Maravilha sabe o quanto ele amava a nossa cidade, a cultura da nossa cidade, né? E quero dizer, de Santi, que a nossa Estância perdeu parte do seu tesouro. Forte abraço de Santi e um bom dia a todos. E para fechar, o último áudio é do jornalista Genilson Máximo, né? Para a gente fechar as homenagens e fechar o programa. Santi, bom dia a todos do seu programa. Olha, o que falar de Jorge Maravilha? Nos anos 90, lembro-me de Jorge Maravilha como jurado em um show de calouros que eu realizei no Gonçalo Prado. Mais tarde, quando eu trabalhava na Rádio Esperança, descobri seu LP com a canção Cadarço Dela, uma representação marcante de uma época de músicas de duplo sentido. Tive também o privilégio de assistir suas apresentações em shows durante o Carnaval e no São João, sempre demonstrando seu talento eclético. Recentemente eu vi sua preocupação sobre a falta de espaço nas casas de shows locais e também sobre seus planos de adquirir novos equipamentos de som e instrumentos para continuar no mercado. Jorge Maravilha deixa um legado, um artista que dedicou sua vida à valorização da cultura estanciana, por vezes incompreendido, mas eternamente será lembrado. Está aí as homenagens recebidas pelo programa, as homenagens a Jorge Maravilha. Acho que nós demos a nossa contribuição. A grandeza de Jorge Maravilha precisa ser respeitada, independente das opiniões de relacionamento pessoal com ele. Ele foi um grande artista, um grande cantor, um grande nome, um grande ícone dessa cultura e merece todo o respeito do povo de Estância, merece todo o respeito da classe política, todo o respeito dos gestores, todo o respeito deste programa, desses apresentadores. Por isso, dedicamos o programa inteiro a homenagear Jorge Maravilha. Verdes dos seus coqueirais, oh, minha Estância querida, cantar-te é nosso prazer. Tu és amada e também idolatrada pelos filhos que vistes crescer. Já conhece o PAF Total?
Ainda não? O Plano Funerário de Assistência Familiar que vai lhe oferecer conforto e qualidade nos seguintes serviços: isenção nas taxas de migração, taxa de sepultamento, aluguel de jazigo por 3 anos, taxa de exumação, velório na capela do cemitério, carro de som, missa de 7º dia. Procure um dos nossos representantes ou ligue para nossa central de atendimentos pelos 3522-2875, 3522-7000 ou 99679-3000. Vem pro PAF.